Então, amados irmãos, graça e paz a todos. Nós estamos hoje no segundo dia da nossa semana de oração. Deus seja louvado por isso, né? E louvado também pelos irmãos estarem compartilhando o link nessas mensagens tão maravilhosas que vamos ouvir, que é sobre o Espírito Santo. O tema central de toda a nossa semana de oração é a promessa nos pertence. E vamos estar falando sobre o Espírito Santo, né? E hoje o tema é a promessa de Jesus Cristo. E quem está conosco é a irmã Janaína Simões. Irmã Janaína, bom dia. Seja bem-vinda. Bom dia, irmã Alexandra. Seja bem-vinda e com você a palavra. Que o Espírito Santo te Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Todos estão me ouvindo bem? Sim. E aqui começou a chover. Então, eu sou grata a Deus, né, por essa oportunidade de estar participando aqui com os irmãos, pelo convite da irmã Alexandra, estar participando desse segundo dia, né, desta campanha de oração. E com o tema central, como ela já falou, a promessa nos pertence. E precisamos crer realmente, irmãos, que a promessa, ela nos pertence. Ontem, né, como o irmão Johnny passou a mensagem, que tinha por tema a promessa do Espírito sob condições. E hoje nós vamos falar sobre a promessa de Jesus Cristo. E o texto central que foi para a base da nossa oração está em Atos 2:38, que diz: E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Qual é a promessa de Jesus Cristo? E recebereis o dom do Espírito Santo. Essa é a promessa. Nós vemos aqui, irmãos, em Atos 2, a descida do Espírito Santo, né? No dia de Pentecostes, sobre os discípulos. Então, eles estavam ali, não poderiam sair dali sem que a promessa tivesse sido cumprida, né? Passou ali, eles passaram 50 dias, 10 dias se preparando, alcançaram a unanimidade. E quando eles alcançaram a unanimidade, ou seja, quando eles se humilharam diante da presença de Deus, quando eles confessaram a sua incredulidade, é que o Espírito Santo foi derramado sobre a vida daqueles discípulos, né? E as pessoas ali, né, maravilhadas com o que estava acontecendo, perguntaram o que eu preciso fazer, o que eu posso fazer para alcançar, né, essa salvação. E Pedro disse: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. É o arrependimento, irmãos. A parte principal para nós recebermos o dom do Espírito Santo é o arrependimento. O arrependimento sincero e genuíno. A partir daí, nós receberemos o dom do Espírito Santo. Mas vamos falar um pouquinho sobre como os discípulos estavam. A unidade que eles alcançaram, a unidade da fé. Essa mesma unidade é o que Jesus quer que nós venhamos a alcançar nos dias que nós vivemos hoje. A unidade da igreja. Uma só mente, um só corpo, um só espírito. E qual é a chuva que nós estamos esperando? A chuva serúdia. A chuva que será derramada para ceifo. É essa chuva que nós estamos esperando. Porque é essa chuva que irá nos preparar para os eventos posteriores, para a cronologia dos fatos que irão ocorrer. Então, a nossa oportunidade é até a chuva serúdia. Irmão, será por quê que o Senhor tem dirigido essas mensagens para nós a respeito do Espírito Santo? Porque é a nossa necessidade hoje. Precisamos ser batizados pelo Espírito Santo diariamente. E é o que nós vamos ver aqui a partir dessa meditação e dessa reflexão. Precisamos do Espírito Santo. Eu quero ler aqui, irmãos, o que está em Eventos Finais, que diz como estavam os discípulos naquele momento. Só depois de haverem os discípulos entrado em união perfeita, quando não mais contendiam pelas posições mais elevadas, foi o Espírito Santo derramado. E qual foi o resultado
do derramamento do Espírito Santo naquele período, irmãos. Milhares e milhares de almas se converteram em um dia só. As boas novas do Salvador ressuscitado foram levadas até os confins da terra. Esse foi o resultado da chuva temporã naquele tempo. E a chuva que nós estamos esperando, que é a chuva serôdia, será em maior proporção ainda. E será que nós estamos ansiando? Será que nós estamos desejando receber essa chuva na nossa vida? O texto diz assim: qual foi a promessa de Cristo? Cristo prometeu o dom do Espírito Santo à sua igreja, e a promessa nos pertence a nós, da mesma maneira que aos primeiros discípulos. Então, essa promessa, irmãos, era para eles, mas também é para nós hoje. Devemos orar tão fervorosamente pela descida do Espírito Santo como os discípulos oraram no dia de Pentecostes. Se eles precisaram disso naquele tempo, nós hoje mais ainda. Então, eles oraram o quê? Fervorosamente pela descida do Espírito Santo. O que é orar fervorosamente, irmãos? É pedir de todo o coração. É humilhar, nos humilharmos diante da presença de Deus. Estamos vivendo no grande dia da expiação. Como estava o povo naquele tempo? Estavam com seus corações contritos, rasgados, vestindo pano de saco. Se tanto eles precisavam naquele tempo orar fervorosamente pela descida do Espírito Santo, imagine nós hoje, nessa geração a qual nós vivemos, que é uma geração de quê? De homens maus, blasfemos, de amantes mais do mundo do que de Deus, avarentos, desobedientes, que desonram pai, desonram mãe. Essa é a geração que nós vivemos hoje. Uma geração em total calamidade, em total declínio. E o que nós precisamos fazer, irmãos, para receber esse Santo Espírito de Deus? Orar fervorosamente. Dedicar a nossa vida diária de contrição, de entrega total e genuína, que nós vamos ver aqui. É o que Deus quer de nós, do nosso coração. Coração contrito, coração transformado, um coração que almeja realmente receber o Espírito Santo. Aqui diz também, irmãos, que é proporcional o recebimento desse dom. Será que é proporcional? A medida do Espírito Santo que recebermos será proporcional à intensidade do nosso desejo, à fé exercida nesse sentido e ao uso que nós fizermos da luz e do conhecimento que nos forem concedidas. Aqui está falando que a medida do Espírito Santo que recebemos será proporcional ao nosso desejo. Ao desejo de quê? De nós recebermos o Espírito Santo na nossa vida. De nós abrirmos mãos de tudo aquilo que possa atrapalhar, que Ele venha trabalhar na nossa vida, na nossa mente e no nosso coração. Então, é proporcional. Qual é o tamanho do seu desejo? Qual é o tamanho do nosso desejo, irmãos, hoje? Será que nós temos buscado realmente, temos desejado realmente o Espírito Santo na nossa vida? Então, é proporcional o recebimento dele para as nossas vidas. É proporcional a esse desejo. É proporcional. A intensidade, como tem sido a intensidade desse desejo? Será que tem sido máxima ou tem sido mínima? Será que nós estamos nos esvaziando do nosso próprio eu? Será que nós estamos deixando aquilo que não é da vontade de Deus para que o Espírito Santo possa habitar inteiramente no nosso coração? Será que nós estamos fazendo essa renúncia para que o nosso coração possa estar limpo e possa ser derramado ali o Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, para guiar-nos em todas as escolhas e decisões que nós vamos tomar? É isso que o Senhor quer, que nós venhamos, como foi pregado ontem, o irmão Johnny falou uma palavra muito que fixou na minha mente, né? Nos esvaziar. Precisamos esvaziar de nós mesmos, das nossas próprias vontades, dos nossos próprios desejos, para que nós venhamos nos encher da presença do Espírito Santo na nossa vida. A partir daí, irmãos, é uma decisão que nós tomamos.
Porque muitas vezes estamos há anos e anos na igreja e nós não temos uma intimidade com Cristo. Nós não temos Ele literalmente, ativamente agindo no nosso coração e na nossa vida. Por quê? Porque existe algo dentro de nós que nós estamos acariciando. Não sei, talvez seja uma comida, talvez seja uma bebida, talvez seja um hábito que não é tão proporcional com que o Espírito Santo venha trabalhar na nossa vida espiritual. Então, irmãos, ali nós estamos retendo para que o Espírito Santo venha trabalhar sementes no nosso coração. Então, quando nós nos esvaziamos, nós fazemos uma escolha. Assim quando nós fazemos quando nós aceitamos Jesus. Quando nós aceitamos Jesus, nós somos justificados. O que é justificação? É lançar a glória do homem ao pó e deixar Deus fazer aquilo que nós não conseguimos. Nós conseguimos perdoar os nossos pecados? Não, somente Deus é capaz de fazer isso. Então, quando nós tomamos a decisão de nos entregar sem reservas a Cristo, quando nós priorizamos a vontade de Deus, quando nós priorizamos esse dom celeste, que a promessa é: recebereis o Espírito Santo. Mas para nós recebermos o Espírito Santo, é sob condição. Qual é a condição? Nós escolhermos, que sabemos que é gratuito, mas nós precisamos dar este passo. Esse passo de nos entregar inteiramente, de deixar aquilo que não é da vontade de Deus, de nos desvencilhar de tudo que vem atrapalhar com que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar na nossa vida. Porque ele só irá trabalhar, irmãos, naquele que abre a porta. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, ouvir a primeira parte, e abrir a porta, a segunda parte, é uma decisão. Muitas vezes ouvimos e não tomamos a decisão, ou não fazemos a escolha. Aquele que abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, notem que nós ouvimos a voz do Espírito Santo. Todos os dias nós ouvimos a voz do Espírito Santo. Irmãos, não existe ninguém que não ouça. Ninguém que está nesse mundo que não ouça. Porque é aquela vozinha que está onde? Atrás. Quando nós praticamos algo de errado, nós sabemos que é errado, porque nós já fomos advertidos. Mas ainda assim, nós o praticamos. Então, nós ouvimos, porém nós não abrimos a porta para que o Espírito Santo possa entrar e transformar genuinamente a nossa vida. E essa porta, a maçaneta dela é para o lado de dentro, porque Jesus quer que você faça a escolha. Não é por força e nem por violência, é porque você deseja. O céu, irmãos, é uma conquista. O céu nós desejamos. Será que alguém ímpio, né, que está na vida ímpia, neste mundo, que fosse levado ao céu, nessa mesma vida que ele está vivendo, será que ele teria o desejo de permanecer lá no céu? Não teria, irmãos. Com certeza não. Porque é o inverso daquilo que ele está vivendo, dos desejos que ele tem dentro do nosso coração. Então, qual é o desejo que você tem no seu coração? Qual é o meu desejo? Será que eu estou ansiando, eu estou desejando o Espírito Santo? Estou desejando viver uma vida de santificação? Porque quando nós somos justificados, nós seguimos aí a santificação. E a santificação é de um dia? É de uma noite? Não. É de uma vida inteira. Uma vida inteira em que nós ganhamos, uma vida inteira em que às vezes nós perdemos, mas o que importa realmente é o desejo do seu coração. É a busca, é o esforço que você faz diante de Deus. Deus reconhece, irmãos, o nosso esforço. Deus nos conhece. Ele sabe também quais são as nossas fraquezas e as nossas debilidades. E nós, irmãos, não podemos ser vencidos por isso. Porque aquilo que você não vence, irá te vencer. E o momento é hoje. A verdade presente é hoje. Nós não podemos perder tempo.
O relógio do céu está passando rapidamente, muitas coisas estão acontecendo. Quantas atrocidades nós estamos vendo, a intensidade de tudo que está acontecendo. Então, Deus quer que nós venhamos tomar uma decisão ao seu lado. Uma decisão de nos entregar verdadeiramente a Ele, a Cristo Jesus, para que o Espírito Santo possa fazer morada no nosso coração e possa também reger a nossa mente e o nosso coração, sermos guiados pela vontade de Deus. É isso que o Senhor quer. Ele quer que a imagem dele venha a ser restaurada em nós como era antes do pecado. Esse é o desejo de Deus. E como nós fazemos isso? Sendo guiados. Nós precisamos ser guiados por Deus, para que essa vontade ela venha a ser cumprida na nossa vida. Então, como nós vemos aqui, precisamos desejar o Espírito Santo. Precisamos ansiar e precisamos buscar por esse dom celestial, porque a promessa é: e recebereis o Espírito Santo. Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. Muitos há que creem e professam reclamar a promessa do Senhor. Falam acerca de Cristo e acerca do Espírito Santo, e todavia não recebem o benefício. Por quê, irmãos? Por quê? Porque às vezes nós mesmos falamos do Espírito Santo. Nós professamos essa verdade que nós conhecemos. Estamos na igreja, fazemos o trabalho missionário, fazemos as obras sociais, né? Fazemos tudo o que é necessário. Professamos, mas não recebemos o benefício. Por que, irmãos? Por que nós não estamos recebendo benefício? Porque muitas vezes nós estamos honrando Deus, só de lábios, mas o nosso coração está longe de Deus. Nós não estamos vivendo a palavra na essência. Nós não podemos enganar Deus. Às vezes, até o irmão pode achar: nossa, aquela irmã Janaína é uma bênção, né? Ela faz as coisas de Deus, ela faz a obra missionária, ela ajuda as pessoas. Irmãos, mas somente Deus conhece o coração. Quando Samuel foi ungir o rei, que ele achou que era quem? O mais formoso. E o que Deus disse? Samuel, eu não olho para a aparência, eu vejo o coração. Então, somente Deus vê o coração. Então, por que muitas vezes nós não estamos recebendo o benefício? Vamos fazer, irmãos, uma autoanálise na nossa vida. Vamos fazer uma autoanálise no nosso coração. Como tem sido a minha vida diante de Deus? Se eu não estou recebendo o benefício, é porque existe algo errado. Porque tem algo que eu estou fazendo que Deus não está se agradando. Precisamos fazer essa autoanálise e refletirmos: será que eu estou vivendo? Será que eu estou testemunhando? Por que a mensagem de João Batista, ela arrastava as pessoas? Porque João Batista, ele pregava e vivia. Tinha força, irmãos. Tinha força a mensagem dele. Muitas pessoas que se arrependiam. Muitas pessoas iam até ele para serem batizadas. Porque ele vivia na essência a mensagem. Então, precisamos refletir, fazer um autoexame da nossa vida espiritual. Senhor, por que não estou recebendo benefício? Converse com Deus, nós precisamos conversar com Deus. Deus ele irá nos mostrar aquilo que nós precisamos, precisa ser moldado nas nossas vidas, que precisa ser o quê? Transformado. Qual o motivo? Muitas vezes também, porque nós não entregamos a alma para ser guardada, guiada e regida pelas forças divinas. Muitas vezes é isso, porque nós estamos retendo, nós não estamos sendo guiados pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo. Por isso, muitas vezes, nós também não recebemos esse benefício. Nós vemos, irmãos, que o povo, né? O povo que estava no deserto, era o povo de Deus. Deus queria fazer uma transformação na vida daquelas pessoas. Mas quantas pessoas ficaram pelo deserto, irmãos? Milhares de pessoas morreram. Por quê? Porque o seu coração estava endurecido. Porque o seu coração estava cheio de quê? De rebelião contra Deus. Deus estava presente ali com eles durante o dia,
na coluna de nuvem, durante a noite, na coluna de fogo. Suas roupas não envelheciam, suas roupas não se rasgavam, seus calçados não envelheciam. Era a presença de Deus viva na vida daquele povo. E ainda assim, o que aconteceu? Milhares e milhares de pessoas ficaram pelo deserto. E hoje, o que o Senhor quer fazer na nossa vida? Deus quer nos transformar também. Mas se nós não escolhermos o Senhor, com certeza também nós ficaremos pelo deserto. Que essa não seja, que isso não venha a acontecer na nossa vida, mas que possamos aproveitar todas as oportunidades que o Senhor tem colocado diante da nossa presença, diante da nossa vida, de reclamarmos esse dom celeste, para que a nossa vida seja o quê? Guiada, seja transformada, redimida, purificada e santificada por esse poder maravilhoso que o Senhor tem colocado diante de nós. Que nós não venhamos resistir a esse poder. E quando nós ouvirmos essa voz, que possamos assim, irmãos, atender a essa voz do Espírito Santo. Aqui diz também que nós não podemos usar o Espírito Santo. Ele é que deve servir-se de nós. Mediante o Espírito, opera Deus em seu povo, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Então, nós não podemos usar o Espírito Santo ou usar o nome do Espírito Santo. É ele que deve servir-se de nós, lembrando que toda boa dádiva, todo bem que nós fazemos, é porque nós estamos sendo deixados ser guiados pelo Espírito Santo. Nada vem de nós mesmos. Nada, irmãos, vem de nós mesmos. Tudo que nós fazemos de bom, alguém que nós ajudamos, né? Tudo é porque Deus, através do Espírito Santo, guiou a nossa vida para que nós fizéssemos. Não é mérito nosso, é mérito de Cristo, porque Cristo fez o melhor dele, ele fez o maior de todos os sacrifícios, que é entregar a sua vida por nós. Então, todas as vezes que nós fazemos o bem, nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que está guiando o nosso coração. E que nós não venhamos perder a oportunidade, irmãos, de sermos guiados, de servir-nos, do Senhor servir através da nossa vida. Precisamos ser o quê? Condutos de bênçãos aqui nessa terra. Porque nós vamos propagar, eu não vou propagar a minha vida, porque eu não sou nada. Eu sou uma pecadora fraca e falha. Precisamos honrar a Deus através da nossa vida, levando a mensagem dele, glorificando o seu nome através dos nossos atos e da nossa vida, de uma vida abnegada. De alguém que não olha para si mesmo, mas se entrega verdadeiramente a Cristo. Aqui diz também que, então, como Deus pode operar seus desígnios em nossas vidas? Através do Espírito Santo. O que precisamos ter em mente, irmãos? Que nós estamos em um campo de batalha, entre o bem e o mal. De que lado estamos? Nossas escolhas e ações definem isso, lembrando que Deus não quer nada pela metade. Deus quer perfeição. Então, as nossas escolhas do nosso dia, aquilo que nós estamos vestindo, comendo, bebendo, como estamos falando, como estamos negociando, como estamos vivendo o nosso dia a dia, está definindo de que lado nós estamos. Se nós estamos do lado de Deus ou não. Lembrando que Deus não quer nada pela metade. Se você é metade, você não é de Deus. E nós precisamos, irmãos, fazer esta análise. Será que eu estou sendo metade? Deus ainda está me dando a oportunidade. Irmã Janaína, você está sendo a metade? Deus quer a totalidade da nossa vida. Por isso que aqui acima diz que nós precisamos entregar. Quando a entrega é total e genuína, então naquele momento ali nós estamos o quê? Nos humilhando diante da presença de Deus e falando, Senhor, sem ti eu não posso, sem ti eu não consigo. Rege sim a minha vida. Aqui diz também que mais muitos não se submeterão a isto, querem se dirigir a si mesmos e por isso não recebem o celeste dom. O que é se submeter? É render-se, é obedecer às ordens ou vontade.
Então, por que muitas vezes nós não recebemos o celeste dom? Porque nós não nos submetemos a Cristo. Nós não nos submetemos à nossa vontade. Deixamos de seguir a vontade do Senhor. E quem recebe este celeste dom, irmãos? Unicamente os que esperam humildemente em Deus, que estão atentos à sua guia e graça, e é concedida. Somente aqueles que esperam humildemente em Deus. Lá em Mateus 11:28 diz: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou humilde e manso, e acharei descanso para as vossas almas. Quem é a fonte de humildade, irmãos? É Cristo Jesus. Ele demonstrou toda a humildade. Cristo veio do céu, viveu nesta terra, padeceu, sofreu das maiores das dificuldades, que nenhuma dificuldade que nós passarmos aqui será comparada ao que ele passou. E ainda assim, irmãos, entregou a sua vida por cada um de nós. Então, ele é a fonte da humildade. O que é um coração humilde? É um coração que se submete. É um coração onde não tem orgulho, onde não tem ódio, onde não tem raiva. É um coração inteiramente transformado pela presença do Espírito Santo de Deus. E é esse coração que o Senhor requer de cada um de nós. Um coração humilde, onde habite o quê? A presença do Senhor. Onde nós somos, às vezes, maltratados, onde nós somos, às vezes, zombados, somos escarnecidos, mas ainda assim não respondemos, porque Jesus foi perante os seus tosqueadores como uma ovelha muda. Se nós aprendemos do seu Espírito, se nós estamos sendo guiados pelo seu Espírito, nós também aprenderemos o caminho da humildade, que muitas vezes nós não devemos responder. Nós precisamos nos colocar diante da sua presença. Esse é um coração humilde. Esse é um coração que o Senhor requer de cada um de nós. É fácil, irmãos? Não é fácil. Mas a palavra de Deus também diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Nós só venceremos, irmãos, através do Senhor Jesus. Através de uma vida escondida em Cristo. Somente através dele é que nós venceremos todas as dificuldades, as tribulações que nós passarmos nesta vida. Que, como eu já falei, nada será comparado ao que ele já passou. E nós vemos ele ali naquela cruz morrendo e pedindo: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Cristo estava morrendo e pediu perdão para que Deus pudesse perdoar aquelas pessoas que estavam ofendendo. E quantas vezes, irmãos, uma só palavra é capaz de nos tirar do sério. Uma só palavra é capaz de, às vezes, ali fazer uma confusão. Por quê? Porque nós não estamos no Espírito, estamos sim na carne. O poder de Deus aguarda que o peçam e o recebem. Esta prometida bênção, reclamada pela fé, traz após si todas as outras bênçãos. É concedida segundo as riquezas da graça de Cristo, e ele está pronto para suprir toda a alma segundo a sua capacidade para receber. Mais uma vez estamos falando aqui da proporcionalidade. Todos aqueles que tiverem a capacidade de receber, quanto eu posso receber o Espírito Santo, quanto meu coração está disposto a receber o Espírito Santo, é que ele será me dado. Essa bênção, ela sobre todas as outras. Quando o Espírito Santo habita no coração, guiará o seu ser humano para ver os seus próprios defeitos de caráter. E se compadecerá das fraquezas dos outros, e perdoará segundo deseja ser perdoado. Ele será compassivo, cortês, semelhante a Cristo. Então, irmãos, um coração onde o Espírito Santo de Deus habita, o que vai acontecer, irmãos? Nós veremos os nossos próprios defeitos, nós iremos nos compadecer das fraquezas uns dos outros, nós iremos perdoar, seremos compassivos e corteses assim como Cristo foi. Estou falando da unidade, irmãos.
da unidade dos nossos corações, da unidade da fé, onde não haverá o dedo julgador, porque eu irei reconhecer os meus próprios defeitos. Quando nós reconhecemos os nossos próprios defeitos, como que nós julgaremos os nossos irmãos se nós também temos defeito? Nós teremos capacidade para o quê? Para perdoar, para libertar os nossos corações. O Espírito Santo, ele comunica o que aos irmãos? Amor, alegria, paz, resistência, consolação. É como uma fonte de água saltando para a vida eterna. A bênção é gratuita para todos. Isso, irmãos, são os frutos do Espírito Santo. Amor, paz, alegria, paz, benignidade, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Todos esses são frutos do Espírito Santo, que nós precisamos viver diariamente na nossa vida. E essa bênção, ela é comprada? Não, ela é gratuita. O mercador de Apocalipse 3:18, ele oferece 3 mercadorias. Quais são elas? As vestes, o ouro provado no fogo, que é a fé e o amor, e o colírio, que é o quê? O Espírito Santo, o discernimento espiritual. Que nós possamos, irmãos, que nós possamos, assim, entregar o nosso coração diante de Deus para que nós possamos receber o Espírito Santo, para que esses dons celestiais possam fazer parte da nossa vida todos os dias. Sabemos que não é fácil, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores, somente nele nós podemos, assim, vencer todo o ódio, toda a raiva, todo o rancor, e possamos ter uma vida de paz. O Espírito Santo traz a paz que o mundo busca, e eles não conseguem encontrar porque estão buscando num lugar errado. Essa paz que excede todo o entendimento, ela vem através do Espírito Santo. Essa paz que transforma, que cura, que restaura, que faz com que nós tenhamos tranquilidade em todas as circunstâncias da nossa vida. Essa paz, ela vem através do Espírito Santo. E essa paz nós precisamos encontrar, irmãos. E nós precisamos também ter o amor genuíno. Quando nós alcançamos a promessa e recebereis o dom do Espírito Santo, nós alcançamos todas as outras. Então precisamos buscar, almejar por essa promessa que Jesus fez para nós. A promessa do Espírito Santo, a promessa do dom celestial. Essa promessa, ela é que é possível para que nós venhamos receber, mas nós precisamos fazer uma escolha e tomar uma decisão, que é entregar a nossa vida sem reservas a Cristo. Quando nós fazemos isso, o Senhor vai nos capacitar para que nós venhamos viver essa promessa, para que nós venhamos ser luz onde quer que nós estejamos, para que nós venhamos fazer a diferença e honrar e glorificar o Senhor através das nossas vidas, como muitos do passado fizeram. Estávamos em locais e circunstâncias e lugares que não eram proporcionais, porém, o Senhor fazia parte da vida deles. Eles eram fiéis em todos os aspectos e sentidos, nas mínimas coisas, eles eram fiéis. E aí, eles honraram o Senhor através das suas vidas. Não existia dificuldade, porque eles estavam intimamente ligados a Deus, intimamente regidos e guiados pelo Espírito Santo. Intimamente, eles cumpriam a vontade de Deus em suas vidas. Então, é isso que o Senhor requer de nós. Um coração transformado, restaurado, purificado e santificado, e refrigerado e consolado pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Que nós possamos nos apropriar dessa bênção que o Senhor tem, desse dom que Ele coloca ao nosso dispor, e possamos nos desvencilhar daquilo que venha nos afastar da sua presença. Que Deus nos ajude, irmãos, para que o Espírito Santo seja a presença constante, diária, minuto a minuto em nossas vidas. Que Deus nos capacite todos os dias, irmãos, para vivermos a essência da mensagem que o Senhor quer que nós venhamos viver aqui nessa terra. E sejamos, não de boca, mas que possamos ser testemunhos dele, vivo aqui nessa terra todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Amém.